Olá, caminhantes! Sejam muito bem-vindos a esse canal e ao Museu do Doce, que faz parte do Centro Histórico da agora reconhecida oficialmente Capital Nacional do Doce. Estamos em Pelotas, Rio Grande do Sul. E para conhecer com a gente é super fácil, só se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e bora lá! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o Urbanista Caminhante tá diferente. Vocês estão sentindo alguma coisa diferente no ar aqui em Pelotas? Então, nós estamos oficialmente no mês da Feira Nacional do Doce, ou FenaDoce para os íntimos. Inclusive, já vamos começar esse episódio aqui puxando a agendinha para anotar, porque a feira vai acontecer de 17 de julho a 4 de agosto, lá no Centro Internacional de Cultura e Eventos. Ela vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 14 às 22 horas, e aos sábados e domingos, das 10 às 22. De segunda a quarta, tu paga R$17 a entrada inteira, e de quinta a domingo, R$19. Lembrando que esses são valores para esse ano, tá pessoal? 2024. Ah, e também dá para comprar ingresso online, tá? Lá no site. Então já fica aqui um aviso importante, vai no site oficial da FenaDoce para qualquer dúvida. Ele vai ficar aqui na descrição do vídeo. E esse ano a FenaDoce está super especial, porque é a 30ª edição da feira. E o tema desse ano tem tudo a ver com o que tem acontecido ultimamente aqui no Rio Grande do Sul. O tema é tempo de reconstruir, é tempo de criar novas doces memórias e histórias. E olha aí a razão de eu estar falando tudo isso para vocês. Esse, pessoal, é o famoso Museu do Doce. E adivinha? A gente vai visitar ele hoje. Aqui a gente já consegue ver o jardim lateral desse casarão que abriga o museu e que fica bem de frente para a Praça Coronel Pedro Osório. Aliás, a gente está aqui na rua Barão de Butuí, quase esquina com a praça. E a entrada para o museu é dobrando aqui, de frente para a praça. E não é todo mundo que sabe, mas aqui na praça tem um circuito de museus gratuitos, que é uma dica de passeio para quem tá vindo rapidinho aqui para Pelotas. Vai passar umas horinhas só aqui no centro? Aqui na volta da praça tem bastante coisa para ver, mas a gente vai voltar a falar disso depois. Vamos concentrar no Museu do Doce agora. E se tu tá vindo pra FenaDoce, mas vai aproveitar para dar uma passadinha aqui no Museu do Doce, só fica ligado para vir no dia certo, porque o museu fica aberto de terça a sábado, das 13 às 18 horas. E muito importante, a entrada é gratuita. Logo aqui na entrada, pessoal, já fica muito claro que a história desse casarão vai muito além do Museu do Doce. Como a gente pode ver na placa, o prédio foi inaugurado em 7 de setembro de 1880, para servir de residência do conselheiro Francisco Antunes Maciel, que era o segundo barão de Cacequi, filho do tenente-coronel Eliseu Antunes Maciel e casado com Francisca de Castro Moreira, que era filha do barão de Butuí. E ele foi construído pelo arquiteto italiano José Isela Merotti, em 1878. E desde o ano 1977, esse aqui, que é conhecido como Casarão 8, faz parte de um conjunto arquitetônico que foi tombado pelo IPHAN. E eu li que o IPHAN considera o Casarão 8, esse aqui, o segundo mais belo patrimônio do país. Bora entrar para conhecer? Já no hall de entrada, bem em cima da porta, tem uma decoração com as iniciais do nome do conselheiro. E o piso é feito com os famosos ladrilhos hidráulicos. Olha essa clarabóia feita de ferro com vidro colorido. É ela que ilumina a recepção e pra mim é um dos destaques da casa. Aqui, pessoal, a gente só tem que assinar um livro pra deixar registrada a nossa presença e a partir dessa recepção várias portas se abrem e a gente começa a explorar o museu. Aqui nessa primeira sala fica o acervo de livros onde estão registrados os segredos da produção doceira de Pelotas. Olha, aqui tem um caderno de economia doméstica e o livro A Arte de Comer Bem. Ambos relacionam a culinária com a etiqueta, com a forma de se portar em sociedade. Enfim, era uma época que tinha muita pompa e circunstância para tudo, né? O livro é de 1931, mas só olha o que era uma capa de livro naquela época. A gente que vive na era da inteligência artificial não faz mais ideia do trabalho que era para fazer uma ilustração dessas. Porque olha a curiosidade, essa ilustração foi feita baseada numa fotografia real. Então, basicamente, hoje a gente usaria um filtro do Instagram para transformar uma foto em desenho em segundos. Mas antigamente era tudo na base do talento mesmo. Mas enfim, esse aqui é o livro Doces de Pelotas. Ele foi lançado em 1959 e ele é considerado uma referência para a história da tradição doceira pelotense. E ali no cantinho tá a foto que deu origem à capa do livro. Essa foto foi tirada num jantar que aconteceu em 27 de janeiro de 1947 e foi um jantar super chique onde os convidados eram jovens, filhos e filhas de famílias com nomes tradicionais da cidade. Ele foi organizado por Regina Bruneta Simões Lopes Chaves. O cardápio foi todo redigido em francês. Eu entendi que tinha champanhe e petit gâteau, très chique.
Outra curiosidade, eu vou mostrar pra vocês a casa onde aconteceu esse jantar. Corta pra lá. Essa aqui é a esquina das ruas Voluntários da Pátria e Félix da Cunha. O casarão onde aconteceu aquele jantar retratado no livro é esse aqui da esquina. Ele pertencia antigamente à senhora Casemira Chaves, que era a avó da Regina, quem deu o jantar. Atualmente, aqui na parte de baixo, ele tá dividido em vários comércios. Mas volta lá pro Museu do Doce que tem mais coisa pra gente ver por lá. Voltando pro livro Doces de Pelotas, ele tem as receitas das 12 doceiras mais tradicionais de Pelotas naquela época. E adivinha, a gente tem acesso a elas aqui. Olha, se tu gosta de receita, já vai congelando a tela, porque tem muita coisa boa por aqui e pouco tempo pra ver tudo. Começamos com a seção de bolos. E olha a grafia antiga de xícara aqui com CH. Pão de ló é super conhecido, agora bolo binóculo e bolo Alice, eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Então, pessoal, a ideia desse livro era dialogar com a obra de Gilberto Freire, que era intitulada Açúcar, uma sociologia do doce, e aí inserir Pelotas no mapa da tradição culinária. Esse livro aqui da Yaya Ribeiro foi lançado em 1954. E aqui, pessoal, entre outras receitas, tem a receita do famoso queque, que é um bolinho doce que tu encontra em basicamente todas as confeitarias tradicionais aqui de Pelotas. Uma coisa super interessante a respeito dessa casa é que o teto de cada espaço é decorado conforme a função do ambiente. Então, essa aqui, pessoal, era a antiga sala de música. É por isso que as figuras decorativas estão segurando instrumentos musicais. Percorrendo o museu, a gente vai entendendo que são várias coleções diferentes. Essa aqui, por exemplo, é a coleção Fábricas de Doces Finos, ou seja, uma produção em grande escala que movimenta a economia aqui da região. Essa produção doceira se baseava na doçaria portuguesa, mas também no conhecimento das escravas negras. Essa doçaria portuguesa se desenvolveu principalmente no século XVI. Ela usava o açúcar que vinha da colônia e o ingrediente essencial era a gema de ovo. E aqui no canal a gente já foi conhecer esses pessegueiros lindos lá na colônia de Pelotas. A tradição doceira está super ligada à produção de charque. Isso porque o charque era uma das atividades mais importantes aqui até o início do século XX. Então as embarcações saíam daqui carregadas com charque, iam para o norte do país e voltavam carregadas com açúcar. Então durante a crise charqueadora, as esposas e filhas dos barões do charque tomaram a frente e começaram a produzir para vender aquilo que já era uma tradição, os doces. Enquanto isso, lá na colônia, os imigrantes europeus chegavam e começavam a cultivar as frutas como o pêssego, a pera e a uva, principalmente os imigrantes que vinham da França e da Alemanha. Então, na verdade, são duas tradições, a dos doces finos aqui no meio urbano e a dos doces coloniais lá na zona rural. Olha que interessante, aqui tem os instrumentos que uma doceira utilizava. Tem a peneira, as hastes para confecção de massas fritas e as forminhas para fatia de braga. As fatias de braga são uma massa feita com amêndoas e elas são chamadas assim exatamente porque elas são cortadas em quadradinhos. E aqui tem o rei da festa, né, o famoso quindim. Daqui da janela a gente consegue ver a Praça Coronel Pedro Osório. É o auge do luxo, né, pessoal? Porque imagina ter um casarão desses bem de frente pra praça. Se tu já acompanha esse canal aqui, tu já tá por dentro. Mas pra quem tá chegando agora, lá em 2018, a tradição doceira de Pelotas foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro. Inclusive, Pelotas já tinha um conjunto histórico considerado pelo IPHAN como patrimônio. E pra receber esse reconhecimento, uma pesquisa teve que ser feita. Muita coisa que a gente tá vendo aqui é fruto dessa pesquisa. Por exemplo, nas entrevistas que foram feitas, o tacho de cobre foi um dos utensílios mais lembrados e mais associados à memória da produção doceira. Esse aqui era utilizado na confeitaria Nogueira de 1899 a 1982. Inclusive se conta que muitos anos atrás, algumas famílias ciganas se instalaram em Pelotas e ficaram aqui porque eles dominavam a técnica de consertar tachos, o que tinha que ser feito com o uso de martelinhos, porque não podia ter solda. Aqui tem alguns livros que relacionam a culinária com a literatura. E olha que legal, pessoal, essa foi a primeira vez que uma cidade recebeu essa certificação do IPHAN em duas categorias ao mesmo tempo, material e imaterial. E desse conjunto histórico que foi tombado pelo IPHAN, fazem parte 4 praças, um parque, a Chácara da Baronesa e a Charqueada São João. O parque é o que a gente mostrou no episódio anterior aqui do canal. Se tu não viu ainda, se tu não conhece, o link tá aqui em cima no card. Essa sala aqui, que tem várias portas voltadas para a praça, era a sala de visitas. E ali decorando o teto, acho que não dá para ver muito bem, mas tem várias máscarazinhas decorando. Essas máscaras são um rosto masculino, que tem até bigode. E na cabeça ele tem um arranjo de folhas.
E o nome dessa exposição aqui, pessoal, é Entre o Sal e o Açúcar, o doce através dos sentidos. Ela faz referência à pesquisa que subsidiou o Inventário Nacional de Referências Culturais. E esse nome Entre o Sal e o Açúcar é por causa do papel das charqueadas na produção doceira de Pelotas. Na próxima sala fica a coleção Confeitarias, e o museu apresenta elas pra gente como um lugar importante, um ponto de encontro da sociedade, onde até mesmo algumas decisões políticas foram tomadas. Ó, aqui no cantinho tem uma dessas mesinhas típicas de confeitaria, e esse é um trecho do livro Retrato em Sépia, de Isabel Allende. Não era o chá que motivava as frequentes visitas de Pauli naquele salão, mas a famosa pastelaria de Elisa Somers, que impregnava o ambiente com um delicioso aroma de açúcar e baunilha. Vai me dizer que com essa descrição você não consegue sentir o cheirinho daí? Olha só as fotos das confeitarias de antigamente, que legal! E por mais que a gente saiba que esses doces aqui são de mentira, a vontade de comer é super real. Aqui atrás, pessoal, fica uma lista com, se não todas, a maior parte das confeitarias antigas aqui da cidade. E o legal é que tem não só as datas em que elas estavam abertas, como também fotos. Confeitaria Abelha, de 1917. E tinha uma abelhona na fachada. Gente do céu, Confeitaria Barroso, de 1901. Essa aqui eu ouvi muito falar sobre ela, Confeitaria Brasil, de 1916. Me deixa aí nos comentários se tu te lembra de alguma. Achamos uma mais antiga ainda, Confeitaria Nogueira, de 1899. Essa aqui, se eu não me engano, também já ouvi falar. E esse ambiente aqui era o quarto do conselheiro, tanto que o banheiro dele ainda tá aqui. E isso naquela época era o cúmulo do luxo. Pouquíssimas pessoas tinham banheiro dentro de casa, e nesse caso aqui era praticamente uma suíte. A próxima sala é a 4, e aqui ficava o quarto das meninas, as filhas do conselheiro. E o quarto das meninas se abria para o jardim lateral, aquele que a gente viu lá de fora. Ai, gente, olha esses docinhos. Eu sei que é de mentira, mas dá muita vontade de comer. Esse aqui é maravilhoso, é camafeu o nome. É uma massinha de nozes coberta com glacê. Esse outro é o olho de sogra. Ele é feito com coco, gemas e açúcar. E só para finalizar tem uma mexinha de cada lado.
E essas delicadezas aqui são os pelotines, que são papéis de seda com recortes que parecem um rendado. E essa aqui, pessoal, era a base dos docinhos, para vocês verem que a apresentação sempre foi pensada nos mínimos detalhes. Esses que estão expostos aqui são da década de 1950. Essa tradição doceira de Pelotas, pessoal, não é só fazer o doce, é uma obra de arte. Olhem como todo o teto é decorado com figuras de criança. Sempre o teto seguindo a temática do uso do ambiente, é incrível. Vocês aí também se imaginam tomando um chá das 5 aqui nesse casarão? Porque olha, a vibe é totalmente Bridgerton. E essa referência é um oferecimento especial para quem é fã da Netflix. Mas enfim, falando em próxima sala, a próxima é a número 5. E aqui ficava o quarto do menino, filho do casal. Dá pra ver que a decoração das paredes é toda feita em azul. E não só as paredes, o teto também tem detalhes em azul. É uma decoração bem mais simples que o quarto das meninas e o formato lembra uma nuvem. Vocês estão ouvindo um áudio? Acho que tá rolando um vídeo aqui do outro lado. Ó, tem até um banquinho aqui pra sentar pra assistir. Essa aqui é uma maquete da casa. E olha só, eles contam um pouquinho sobre cada cômodo. Basicamente o que eu tô fazendo aqui com vocês. Poder econômico, modernidade. A louça que compõe o banheiro veio a substituir o que antes era composto por um assento sanitário e uma banheira, talhada em peça única de alabastro. A sala seguinte foi o quarto das meninas. O que denuncia a antiga função é o teto, decorado com figuras femininas e o seu posicionamento. Na próxima sala, a gente encontra a exposição que é dedicada às fábricas de doces de frutas. E aí entram principalmente as compotas e os doces cristalizados, que são os chamados doces coloniais, exatamente por estarem relacionados ao plantio de frutas, que começou a se desenvolver na região a partir da segunda metade do século XIX, com a imigração europeia. E para onde eles foram? Para a região da Serra dos Tapes, lá que começaram a surgir os primeiros pomares de pêssego, que depois viraram uma marca registrada aqui de Pelotas. E aqui tá citando inclusive a produção no Monte Bonito, que é um distrito aqui de Pelotas, que a gente já conhece muito bem aqui no canal. Aliás, eu vou deixar a playlist sobre o Monte Bonito aqui em cima no card, se tu quiser conhecer. Olha que linda a ilustração desse rótulo. Ele era da primeira fábrica de compotas de pêssegos da zona rural de Pelotas, que funcionou lá no Quilombo de 1900 a 1972. Essa fábrica foi fundada por Domingos Pastorello, que era um italiano casado com uma francesa. Se quiser conhecer o Quilombo, vai na playlist que tá aparecendo aqui na tua tela. Aqui fica uma parte bem legal da exposição, que é uma parte mais lúdica e de acessibilidade, porque foram feitos alguns modelos em 3D que se referem a alguns dos detalhes arquitetônicos do casarão. Então, através do tato, tu consegue descobrir a riqueza de detalhes dessa arquitetura. Vamos ver o que tem na caixinha da casa do conselheiro. Olha, eu acho que é ali a cúpula. A cúpula da claraboia que a gente viu lá na frente. E também transformaram um mosaico daqui em quebra-cabeça. Uma das coisas difíceis em museus é manter as crianças entretidas, né? Mas esse espaço aqui, se tu vier com criança, é quase certo que eles vão gostar. E aqui são os ornamentos do teto. Ó, a grade da gateira. Gateiras são aquelas aberturas que eram feitas antigamente para arejar os porões. E
E aqui do ladinho fica a antiga cozinha da casa. Olha esses azulejos azuis. Aqui conta a história deles, olha só. O conselheiro Francisco Antunes Maciel e a sua esposa Francisca de Castro Moreira Maciel escolheram azulejos importados para sua cozinha interna, que foram produzidos pela fábrica Formentreau Ornois, que com esse nome só podia ser francesa, né? Então se estima que esses azulejos foram fabricados entre 1843 e 1872. E apesar deles parecerem bastante aqueles azulejos portugueses, eles são diferentes porque eles são menos porosos e quebradiços. Então, os azulejos portugueses que antes dominavam aqui o comércio no Brasil, lá no século XIX passaram a sofrer concorrência de outros países europeus. E essa região da França aqui exportou bastante para o Brasil. E pelo que eu tô lendo aqui, a história dessa indústria começou lá em 1804. É muita história, né, pessoal? Meu Deus! Aqui parece que vários pedacinhos dos azulejos foram montados, tipo um grande quebra-cabeça. Isso provavelmente foi trabalho do restauro que aconteceu aqui. Agora vamos voltar ali pra frente porque faltou uma sala pra gente ver, a sala das compotas. Olha aqui a quantidade de latas de fábricas que produzem doces de frutas aqui em Pelotas. Essa aqui, se eu não me engano, é a que a gente passou na frente quando a gente esteve lá no Passo da Micaela. Vou deixar esse vídeo linkado aqui em cima no card. Se tu quiser conhecer, depois dá uma passadinha por lá. Olha como era a grafia de pêssegos antigamente. E aqui são vários objetos utilizados pelas indústrias que foram doados ao museu. Esse instrumento aqui era para fechar as latas de compota. Foi utilizado lá nas décadas de 50 e 60. Então, aqui fala que a exposição não chegou a propor uma organização cronológica da estética das latas, mas o período de maior expansão dessas indústrias aqui em Pelotas e na região aconteceu de 1950 a 1970. E aqui tá falando da colônia francesa também. Se tu aí que tá me assistindo não sabia, fica sabendo agora, porque a única colônia francesa do estado do Rio Grande do Sul fica aqui em Pelotas. E a gente visitou ela, o episódio tá aqui em cima linkado no card também. Olha, aqui tá falando que os encontros sociais nessa área colonial eram marcados pelos salões de baile, pelas partidas de futebol. Gente, aqui no canal a gente já mostrou tanto salão de baile, tanto campo de futebol colonial. Se tu gosta desse tipo de conteúdo, é um prato cheio. Ó, e a partir da década de 70 começaram a chegar indústrias de fora. E isso deu uma balançada na indústria conserveira local.
Olha pro teto, além de figuras de animais, frutas e flores, tem pratos acompanhados de talheres. É basicamente como se tivesse uma mesa posta no teto. Ou seja, estamos aonde? Na antiga sala de jantar do conselheiro da família dele. E na sala 8, olha quem a gente encontrou. Essa linda aqui é uma escultura do artista Madu Lopes. E ela representa uma antiga negra vendedora de doces. E eu já vi ela numa edição da Fena Doce. E por falar em Fena Doce, esse ambiente aqui fala sobre a Festa Nacional do Doce. Alguém aí já tinha visto o primeiro cartaz de divulgação da Fena Doce? Que aconteceu lá em 1986. Esse quindim fake aqui bem na nossa cara, dá vontade de pegar um, né? Fala sério. Ó, aqui conta um pouco da história da primeira Fena Doce. Aconteceu de 15 a 19 de janeiro de 1986, na sede do Campus 3 da Universidade Católica, localizado na Praia do Laranjal. Então, originalmente, ela acontecia no verão, agora ela acontece no inverno. Depois, lá em 1998, ela passou a acontecer no prédio da antiga fábrica da Sica Sul. Olha os outros cartazes da Fena Doce. Esse aqui é o Museu da Baronesa, pessoal, ele é lindo. Um dia eu vou levar vocês lá. Tô só esperando acabar a reforma. E esse ano a Fena Doce está ainda mais especial, porque no dia 28 de maio agora de 2024, Pelotas foi reconhecida oficialmente como a capital nacional do doce. Por aqui a gente já sabia disso, mas agora o título foi concedido oficialmente por lei federal. E nesse ambiente ficava o escritório do conselheiro. Aqui era o único lugar da casa que tinha uma lareira. E olha que uma lareira faz falta em Pelotas no inverno. Vocês conseguem ver ali as iniciais dele gravadas em cima de um livro? Era tudo super personalizado aqui. E só faltou a gente conhecer a parte externa aqui, que eu também acho que pode visitar, né? Aqui, pelo que eu tô vendo, tem um auditóriozinho. Essa aqui deveria ser a parte de serviço da casa antigamente. Ó, aqui tem até um elevador. E pelo que tá falando ali, tem uma lojinha, mas tá fechada. E eu não sei que tipo de coisas que são vendidas aí, se são docinhos, lembrancinhas. Até porque se tu tá vindo aqui pro Museu do Doce, aqui no Centro Histórico, na volta do museu, é super fácil encontrar confeitaria. Eu acho que as mais próximas ficam no Mercado Central. Então é só atravessar a praça indo pra tua esquerda. Só que ainda assim eu preciso fazer esse comentário. Não ia ser incrível ter uma daquelas confeitarias super tradicionais aqui dentro do museu? Imagina sentar para tomar um chazinho, um café com docinho e ter a visual do jardim do casarão. Vocês estão vendo aquelas esculturas lá em cima? São figuras de mulheres e cada uma delas representa um continente ou uma estação do ano. Só que agora a gente vai se despedir do Museu do Doce, porque como eu falei pra vocês, aqui na volta da Praça Coronel Pedro Osório tá cheio de coisa pra ver, especialmente se tu tá vindo pra dar uma passadinha rápida por Pelotas. Então fica ligado que na semana que vem tem mais. Tchau, tchau!